porque o evangelho é o poder de Deus. É o único poder que venceu a morte. Que se fosse um remédio, é o remédio certinho. Não pode aumentar e nem pode diminuir. Ela é a dose certa, não é? Por isso Jesus combateu muito a respeito do fermento. E eu estou mostrando aqui, pela luz da palavra, a diferença de você operar no reino de Deus e operar no reino que não é de Deus, no reino da religião apenas, no reino, digamos assim, no reino dos interesses ou qualquer outro reino. Então, seja lá qual for o reino que você esteja operando, a verdadeira razão, o espírito, se você não estiver no reino de Deus, não estiver operando no Espírito de Deus, você vai perder todo o seu tempo e não vai resultar em nada. Eu oro no meu espírito para que você entenda isso aqui, tenha revelação. Eu estou usando o exemplo do povo lá no Egito. Veja, as promessas para aquele povo eram as mais maravilhosas. A propósito, aquele povo era o povo escolhido por Deus para ser o povo modelo, aonde Deus disse em várias passagens, mas a base ali em Deuteronômio 28, que aquele povo só estaria por cima e não por baixo, aquele povo seria cabeça e não cauda, aquele povo teria para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado, aquele povo que os seus inimigos tinham medo até de ouvir pronunciar o seu nome, aquele povo que se o inimigo viesse contra eles, por um caminho viria, mas por 7 voltaria. Tamanho era o pavor, o medo. Aonde Deus disse ali, olha, um de vós vencerá, 10, 20. 10 de vós vencerá 1000 e por aí vai. Vocês só estarão por cima e não por baixo. Todas as promessas maravilhosas para aquele povo. Nem tanto aquele povo estava no Egito, debaixo do governo de Faraó, sendo humilhado, sendo oprimido, não tinha nem para suas necessidades básicas, vendo todos os dias as humilhações, as injustiças sofridas, e parece que a palavra de Deus não tinha feito nenhum. Parece que Deus não cumpria a promessa dele. Eu digo isso para você ver e fazer um comparativo com você, porque nada disso aqui mudou. Por que aquilo estava acontecendo? Porque eles estavam no Egito, debaixo do governo de Faraó, e pelo fato de eles estarem operando debaixo do governo de Faraó no Egito, aquilo era normal, porque no governo em que eles estavam, o governo de Faraó, era um reino injusto, desonesto, e ali prevalecia o próprio Faraó. E o que eles deveriam fazer para mudar aquela realidade? Veja, eu posso lhe dizer nada, que é bem aqui, que é onde eu estou nesse exato momento ensinando, lá na igreja e aqui no rádio, porque o evangelho é para ser pregado nos 4 cantos do planeta. Porque aquilo que aconteceu lá é a mesma coisa que está acontecendo, que sempre aconteceu na humanidade. Veja só, eles não podiam fazer nada, ou para eles deixarem de ser escravo, o que precisava ser feito, nada eles podiam fazer, exceto uma coisa: sair do Egito. Eles podiam ser honestos, mas operando debaixo do reino de Faraó, nada aconteceria. A mesma coisa é hoje, a mesma coisa. Eles podiam ser as pessoas mais verdadeiras do mundo, mas enquanto estivesse debaixo do governo de Faraó, de nada adiantaria. Porventura, você já viu um ladrão deixar de roubar uma pessoa porque a pessoa é honesta? Não! Ladrão não tem esses princípios. Ladrão não tem escrúpulo. Ladrão não tem senso de consciência. Ladrão não tem honestidade. Então não adianta. É igualzinho, é isso que eu prego. Só, olha, tudo que ou pelo menos a maioria das pessoas estão fazendo, e muitos estão fazendo na sua inocência, e tem um monte de, digamos assim, de instrutores
de mestre do sistema, mestre do mundo, que ensina chave, que ensina passo a passo, que ensina técnica, que ensina isso, que ensina mantra, que ensina um monte de coisa para melhorar a pessoa lá do Egito. Melhorar a pessoa lá no Egito. E de certa forma, o Egito, que tem, é o mundo é o Egito, Satanás, que é a tipologia, o faraó, que é a tipologia de Satanás, tem interesse que os deles sejam melhorados, sem dúvida nenhuma. Faraó tem interesse, o Egito tem interesse, Deus não. Deus não. Então estão trabalhando bem aqui, ensinando tática, ensinando mantra, ensinando não sei o que, para melhorar a pessoa. Olha, eu vou te dar a chave, você fazendo isso você vai enricar. Olha, eu vou te dar a chave, você fazendo um monte de coisa, ensinando, sabe? Para melhorar a pessoa, para induzir a pessoa a ficar no Egito. E ficando no Egito, a pessoa continua com seu histórico de pecado, continua sendo inimigo de Deus e vai encontrar a prisiarca. Vai encontrar a prisiarca. Escute. Aquele povo deixaram de ser escravos, sabe quando? No dia que eles tomaram a decisão que Moisés disse: vocês vêm à meia-noite para cá, já venham com as coisas nas costas de vocês, vamos fazer a última ceia aqui, vamos colocar o sangue na porta, porque hoje à meia-noite o anjo vai passar e vai matar todos os primogênitos do que não tem o sangue. A propósito, observe, tudo que eles podiam fazer para o mal não entrar era tão somente passar o sangue na porta. Hoje não é diferente. Agora, passar o sangue só tem valia se de fato a pessoa estiver disposta a sair do Egito. Veja, eles saíram do Egito. Quando saíram do Egito, eles saíram de debaixo do território de Faraó. E agora o deserto é o primeiro estágio para que se alcance, né, a terra prometida. Então vamos lá, para você entender. Hoje, quando eu quero apenas melhorar, eu quero aprender técnica, eu quero me especializar, mas eu não morro de novo. Eu não saí do Egito. Eu não sou nova criatura. Eu não estou debaixo do governo de Deus. Me escute, porque que o sistema não gosta dessas verdades do Evangelho. Veja só. Aí vem um ser humano, sabe, muitas vezes insignificante, mas ele se entrega sem reserva, ele morreu a sua vida. Essa pessoa se torna uma nova criatura, essa pessoa se torna da espécie de Deus. E agora Deus vai transformar essa pessoa em alguém semelhante a ele. Aquele que vai ouvir a Deus, porque aqui também tem um segredo. Veja, o que faz uma pessoa vencer não é a sabedoria dele. O que faz uma pessoa alcançar todas as promessas não é a sabedoria dele. O cristão, o crente não vence pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. O crente só vence se ele tiver capacidade de ouvir a voz de Deus. O crente só cresce, só alcança por revelação. E é propositalmente para Deus proteger aqueles que vão entrar no reino. Porque quando eu, mesmo sem recurso nenhum, mas eu me entreguei, Deus coloca parte dele mesmo em mim, e agora ele coloca o conector dele mesmo em mim, que é a semente dele. A Bíblia diz: será que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado como espírito da promessa? Aquela parte que Deus colocou em mim vai me fazer me conectar com ele, aquilo vai crescer em mim até que eu me torne nova criatura da espécie de Deus. Vou ouvir a Deus com facilidade. E agora, tudo que eu preciso é ouvir o direcionamento. É o que a Bíblia chama revelação, e eu também chamo revelação. É Deus dizendo: filho, o caminho hoje é esse. Davi, uma certa ocasião, e soube da notícia: e os teus inimigos estão acampados, fizeram uma emboscada contra ti, está bem no vale esperando tu descer desavisado lá, que eles estão lá preparados para te matar, para tirar a tua vida. Então Davi orou a Deus e Deus disse: não vai não, fique e espera aqui, só vai. Para aí. A primeira vez Deus disse: não pode ir, que eu te dou eles em tuas mãos. Vá lá, eles estão achando que a tua força é do teu próprio exército. Vai lá. Aí Davi foi. E assim como Deus disse, Deus mandou, Davi venceu aquelas batalhas.
Aí o resto fugiram, passou-se os dias, passou-se algum tempo. Eles voltaram novamente para fazer emboscada, achando ele que ia corrigir aquele ponto que foi o ponto que Davi pegou ele de surpresa. E aí Davi orou a Deus de novo. Aí, obviamente, Davi poderia ter dito, não, Deus já me deu a instrução, então eu vou de novo. É só Deus já me dar ele nas minhas mãos. Aí Davi orou de novo, aí Deus disse, não, agora não vai não. Tu fica aqui, espera até tu ver o movimento nas palhas das palmeiras. Quando tu vê, vai. Veja, não tem um escrito, um roteiro antes. E Deus faz isso especialmente para proteger o dele. Porque se fosse pela sabedoria, tem um muito mais preparado do que nós. Habilidoso menino, velho. Não é todo, Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas ele se atrapalha todinho quando uma pessoa sabe que não é a força dele, ele não confia nele, mas ele também tem revelação, sabe que ele é invencível em Deus, porque o evangelho faz o ser humano invencível. E aí esse ser humano presta assunto. Esse ser humano, operando no reino, está autorizado no reino, quando ele põe o reino de Deus para funcionar, aonde ele está, naquele lugar que Deus confiou a ele, que é o campo ministerial dele, que é o território onde Deus colocou como terra prometida dele. Quando ele libera as suas palavras, com o coração ele crendo, ali passa a operar o reino de Deus. Sabe o que acontece? Olha para o Egito. Olha para o Egito, o homem mais poderoso do mundo. Sempre batia, sempre judiava, fazia o que queria. Mas uma vez que o povo passou a operar debaixo do governo, vai, faraó. Aí a Bíblia diz, eles foram destruídos, acabados, foram extintos. E daquela potência, o país mais rico do mundo se tornou, nunca mais se afirmou até hoje, nunca mais se afirmou até hoje. É isso que acontece. Inclusive Isaías 43 diz, olha, eu farei tudo novo de novo, viu? Vocês agora não vão precisar estar usando aquele exemplo antigo do caso do faraó. Está literalmente assim. E o caminho que eu abri, porque eu vou fazer tudo novo de novo. E esse tempo é agora. Esse tempo chegou, milagres e maravilha. Porque nós somos nova criatura. Esse nós não é homem melhorado. Não adianta, não existe capacidade em nós. Olha lá o que a Bíblia diz lá em... Como é que eu digo? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, longanimidade, bondade, mansidão. Veja, gente, ali não é o homem que está fazendo, não. Ali é o fruto, é o resultado. Não é o homem que faz. Agora, esse homem tem que primeiro passar para o reino de Deus. Tem que morrer a sua vida antiga. Esse homem, é como Paulo falou em todas as suas cartas, porque Deus nos fez idôneo para que nós pudéssemos fazer a travessia do império das trevas para o reino do seu amor, para o reino de Deus. E é aqui que nós nos tornamos imortais. Só para nós concluirmos, para nós ouvir uma cantiga. Quando você está operando no reino de Deus, no evangelho da verdade, ou na verdade do evangelho, nada do mundo pode fazer contra você, porque o que você tem não é do mundo. O que você tem é superior ao mundo. O que você tem, você opera, você anda, você cria a sua base, o seu sustento, a sua caminhada, a sua vida está firmado no evangelho. E o evangelho, ele é imutável. Ele está ligado na fonte eterna de todo o poder. E nós precisamos ir para o evangelho antes de ser tarde demais, porque o mundo já está se sucumbindo e vai piorar a situação. Choque para os que andam no Senhor, como diz a Bíblia, nasce o sol quando é plena treva. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre, porque ele não vive do mundo. Ele está firmado no lugar que não se abala, é o evangelho, que é o poder de Deus. E aí, quando o mundo se sucumbir, ou nas situações que o mundo não suporta passar, você está firme. Eis aí a vantagem e a eternidade, não é? E aí, quando nós chegamos nesse ponto, sabemos que tudo é nosso, tudo é do Senhor, porque do Senhor os céus e a terra, e tudo que é do Senhor dos céus e a terra é nosso, porque ele disse, pede que eu te darei as nações
por herança. O camarada regenerado, aí Deus vai mandar riqueza para ele, porque Deus sabe que tá mandando, é só para ele administrar, viu? É para ele colocar no reino de Deus e a coisa vai funcionar, é por isso que nós estamos aqui. Então fique com essa palavra, que Deus possa estar iluminando. Quando eu digo Deus possa estar iluminando, você precisa